Salve, rapaziada. Segundou. Ótima noite aí para todos. Segunda-feira, né, que é um dia difícil para todo mundo voltando do trabalho, com aquela semi-ressaca do final de semana, mas aí o R-City chega aqui para animar pelo menos a sua noite de segunda-feira. Salve, Gustavo. Ótima noite. Salve, Caio. Ótima noite. Vai animar bastante, né? Hoje o tema do vídeo vai nos animar, né? A gente vai falar de um time que tá numa boa fase hoje, mas, né, naquele tempo não existia palmeirense, né, cara? Acho que esse é um bom tema pro vídeo. Nesse tempo não existia palmeirense. É, exato. Palmeiras que hoje vive uma grande fase, mas quem é palmeirense raiz lembra do veneno que eles passaram, né, nos últimos anos, antes da Leila chegar, antes do Paulo Nobre ali reorganizar as finanças. Agora é o quarto time grande de São Paulo que a gente tá fazendo, né? Semana passada a gente postou o Vexames do Santos. Quem quiser ver aí também pode assistir. E eu postei nos grupos, né? Eu costumo postar nos grupos de Facebook. Eu nem te contei isso, Gustavo. Costumo postar lá nos grupos de Facebook. Postei nos grupos de Santistas também, né? Falei, deixa eu testar, né? Pra ver se dá um retorno bacana, né, pro vídeo. Meu amigo, começaram a comentar lá, deve ser gambá, por que postar isso aqui no grupo? Aí um outro comentou assim, cadê o vexame dos gambá? Aí eu mandei o link lá no grupo também, já divulguei o outro, né? Boa. Vamos aproveitar. Puxa o outro. A torcida santista aí não aceitou muito bem aí minha divulgação de vídeo, então talvez os próximos vexames eu não poste em grupos de palmeirenses, corintianos e afins. Pode postar, é o amor falando mais alto. Com certeza. E lembrar, né, dessa vez eu que lembrei, ó, se inscreva no canal aí, compartilhe o conteúdo, curta também nosso conteúdo para aumentar a divulgação. Tá aumentando a divulgação aos poucos, os números de views também, mas a gente precisa da ajuda de vocês. Então, eu e o Gustavo contar muito com o apoio, com a força de vocês, porque é o que o Gustavo sempre diz, né? Ele quer parar de trabalhar e ficar falando merda na internet. Eu sempre digo, sou eu que sempre digo. Então dê essa força pro Gustavo aí. E vamos começar, né? Vamos começar a falar aí dos vexames do Palmeiras. E o primeiro, Gustavo, foi um vexame que aconteceu no ano de 2006, já faz um tempinho aí. Pela segunda rodada do Brasileirão daquele ano, o Palmeiras enfrentou o Figueirense em Santa Catarina, né? O Palmeiras ele já vinha de uma derrota em casa na estreia do Brasileirão contra a Ponte, precisava reverter este mau resultado, né, na primeira partida, que foi em casa, e tinha que melhorar fora de casa. Adivinha o que aconteceu? Nada do que o Palmeiras planejou, né? Obviamente. Foi a maior goleada do confronto, né? Entre Palmeiras e Figueirense. O Figueirense venceu por 6-1. Essa derrota, além da humilhação sofrida lá em Santa Catarina, o treinador na época do Palmeiras, que era o Emerson Leão, foi demitido, né? Os gols daquela partida, né? O Figueirense marcou com Fininho, Schwenk em 2 oportunidades, Soares em 2 oportunidades e Carlos Alberto. Carlos Alberto que jogou no Corinthians também, marcou um gol. E o Palmeiras descontou com o Washington, né? Além do vexame nessa partida, Gustavo, o Palmeiras por pouco não foi rebaixado naquela temporada. Seria o segundo rebaixamento em 2006, né? Naquela temporada. O Verdão ele terminou o Brasileiro em 16º. Você lembra disso? Eu imaginei que você não ia lembrar. O Palmeiras ficou 5 pontos à frente do primeiro rebaixado, que no caso foi a Ponte Preta. E você falou aí de um jogador, né, que marcou gols, o Fininho. Eu ouvi dizer que, né, quando o jogo estava meio complicado ali, o Emerson Leão mandou apertar a marcação. Aí ele ficou gritando na beira do campo, aperta o Fininho, mas não deu muito certo. E o Fininho que bolou as jogadas também do... o Fininho que bolou as jogadas do Figueirense nessa partida e deu muito certo. É um baita vexame, hein, Gustavo? 6-1 pro Figueirense, mesmo sendo em Santa Catarina. O Figueirense nunca foi aquela grande equipe no cenário nacional, né? Então tá bem representado essa quinta colocação, né? Otimamente representado. Carlos Alberto é o Carlos Alberto, né? Famoso? Não o picolé de osso, é um volante. Então esquece. Foi pego no gato uma época também. Só para quem é dos anos 90, Gustavo. Você não vai lembrar dessa. Depois você vê no Google aí. Nesse tempo o Carlos Alberto jogava em times maiores, né? Ele era... nessa época ele era craque. E esse Carlos Alberto, ele jogou, se eu não me engano, aí eu posso estar falando alguma merda, mas enfim, foda-se.
O Carlos Alberto, eu acho que ele jogou a Série B pelo Corinthians. Ele veio do Figueirense mesmo e foi pro Corinthians. Sim, você nem sabe quem é. Ai, caralho, eu achei que era o outro Carlos Alberto, porra. Foda-se. Não, eu tô falando desse do Figueirense. É igual, foda-se, ninguém vai procurar. É que a gente tá gravando no sábado de manhã, o Gustavo tá meio... Não, eu tô concordando e foda. Na segunda colocação, né, esse daqui eu já lembro, né, que era um tempo aí que... Isso, no top 4, pessoal, sábado de manhã, desculpa. Na quarta colocação que, né... Sem cortes, hein? Estamos regressivamente... Purinho. Esse daqui eu já lembro, né, porque já era um período ali que eu tava na escola, eu lembro que tinha um amigo palmeirense, um abraço aí pro Bigode, se estiver me vendo aí de algum lugar, se estiver vivo. Eu tinha um amigo palmeirense e eu tirava muito com a cara dele e eu lembro muito bem desse jogo. Foi Mirassol 6-2 Palmeiras, pelo Campeonato Paulista de 2003. 2013. Foi na 15ª rodada do Paulistão. O Palmeiras foi, né, até o estádio José Maria de Campos Maia, estádio do Mirassol, encarar os donos da casa. E aí o Palmeiras estava vindo de 11 partidas sem derrotas, cara, no estadual. Então não tava mal como em 2006, né, que a gente tava falando. E o Mirassol tava numa péssima fase, tanto que a equipe do interior acabou sendo rebaixada naquele Paulistão de 2013. Então, olha isso aí. Na goleada sofrida pelo Palmeiras, o Mirassol marcou com Caion, Leomir, Medina e Camilo. Camilo todo mundo conhece, né? Isso. Camilo. E um gol contra do Marcos Vinícius, né? Quem lembra do Marcos Vinícius aí era um ótimo zagueiro do Palmeiras. Aí. Na oportunidade ele acabou fazendo gol contra, né? E o Mirassol acabou com o placar 6 gols a seu favor. Foi a primeira vez na história, olha isso aí, o Mirassol foi a primeira vez na história que venceu um dos 4 grandes do estado jogando em casa. O Mirassol nunca tinha vencido e quando venceu o Palmeiras por 6-2, Caio. O vexame só aumenta, né? Porque o Mirassol ele foi rebaixado esse ano, então era uma equipe fraca. O Mirassol nunca tinha vencido uma equipe dentro da sua casa. Ele tinha vencido uma equipe grande de São Paulo, Gustavo, fora de casa em uma única oportunidade. Adivinha quem foi a equipe? Palmeiras. Hoje em dia o Mirassol se reestruturou, é uma equipe que já bateu em outras equipes grandes, que eu não vou citar quais aqui, porque né, hoje o foco é falar dos vexames do Palmeiras. Então, mas foi um grande vexame ali. Eu lembro que essa época, Gustavo, todo mundo esperava, né? Todo ano que entrava, 2012, 13, 14 e afins, já esperava o vexame do ano do Palmeiras, que todo ano o Palmeiras dava algum vexame, sofreu alguma goleada. E no ano de 2013 foi esse vexame, além do Palmeiras ter que disputar a Série B, né? Em 2013 o Palmeiras disputou a Série B e antes de chegar lá na segunda divisão nacional, tomou esse sacode aí do Mirassol, Gustavo. Foi pra acordar, né? Foi pra acordar, e aí acordou mesmo. Acabaram ganhando a Série B ali, voltaram pra elite, e daí pra frente é história, né? Mas é bom, né, torcida palmeirense, essa nostalgia. É bom lembrar da onde vocês vieram, porque... para valorizar os bons momentos de hoje. É igual aquele pobre, né, Gustavo, que fica rico. Ele tem que lembrar de quando ele estava fudido lá atrás, senão ele não dá valor, né, para as coisas que ele tem hoje. Tem que aplicar bem o seu dinheiro, isso aí. Exatamente, não gastar com apostas, enfim. E na terceira colocação, Gustavo, ó, dessa vez não é goleada, mas iremos explicar porque esse vexame foi tão grande. Esse aí é para quem é raiz, hein? O Gustavo nem nascido era, para vocês terem uma noção de quanto tempo faz isso, né? No ano de 2002, né, que foi um ano histórico para o Palmeiras e de maneira negativa, ano do primeiro rebaixamento do Verdão, né? O início do ano do Palmeiras já mostrava que o ano não seria lá aquelas coisas, né? Em fevereiro daquele ano, o Palmeiras enfrentou o Asa pela primeira fase da Copa do Brasil. Na primeira partida, né, o Palmeiras perdeu fora de casa por 1-0. Apesar dessa derrota, né, o Palmeiras ainda era grande favorito para garantir a classificação. Para vocês terem uma noção, o Asa ele não estava em nenhuma divisão do Campeonato Brasileiro. O Asa era um time fora de série, vamos dizer assim, né? Isso, hein? Que frase, hein? O Asa não disputava nenhuma competição nacional além da Copa do Brasil. Então, jogando em casa, né, o Palmeiras era grande favorito, tinham alguns bons jogadores, Vanderlei Luxemburgo comandando a equipe do Palmeiras, né?
jogando em casa, o Palmeiras venceu, mas não foi o suficiente para garantir a classificação, né? O Palmeiras ele marcou com Galeano e César Belli, que eu não faço a menor ideia de quem seja, enquanto o Galeano eu sei, né? Enquanto o Asa ele diminuiu o placar com o Sandro, Galeano, né? foi o que saiu na mão com o Diniz, né? Exatamente, grande briga da Tá história do vendo? Falando futebol que eu não também. sei de nada. Que é um bom tema, viu, pra gente. Vou anotar aqui, Gustavo. Ótimo tema. Brigas, ótimo tema também. Gera bastante visualizações, porque a galera gosta, né, de um porradeiro sincero. Gosta, ama. Graças ao gol marcado, hoje não tem isso, né? Mas na época tinha o gol marcado fora de casa, né? Como o Asa marcou um gol fora de casa e o Palmeiras não marcou nenhum, o Asa ele acabou garantindo a classificação e fez história no Palestra Itália, né? Derrubou um gigante do futebol brasileiro na primeira fase da Copa do Brasil. Nessa época foi, se não o maior, um dos maiores vexames, né? Na época. E além da derrota, o Palmeiras teve basicamente, Gustavo, todo o segundo tempo com um jogador a mais. Teve um jogador da equipe do Asa, que foi o Jânio, volante, né? O Jânio foi expulso no início da segunda etapa, e mesmo assim, o Palmeiras não teve a capacidade de marcar mais um gol e garantir a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Tá bem ranqueado esse vexame, Gustavo? E uma outra pergunta para você responder depois. Você acha injusto esse gol marcado fora de casa para definir desclassificações ou classificações? Hoje em dia não tiraram, né, das competições, mas você achava justo? Eu não acho 100% justo. Primeiro, o vexame tá otimamente, tá muito bem ranqueado, tá? Essa foi a primeira pergunta que você me fez. Eu não achava justo, 100% justo, aliás. Eu sou bem em cima do muro quanto a isso. Mas eu acho que quando tinha algumas equipes de menor qualidade, acabava ajudando essas equipes. E aí, por que eu não reclamava do gol fora de casa? Porque é simples. Quando era contra o meu time, puta que merda, essa bosta, não sei o quê. Quando eu favorecia o meu time, eu não reclamava. Então eu acho uma puta hipocrisia. Hipocrisia é foda. Eu acho uma puta hipocrisia a gente ficar. Eu achava, né? Que agora não tem mais. Não tendo mais, tu também tá justo, assim. Mas quando tinha, eu também não pilhava muito nisso, não. Eu acho que times maiores tinham que, né, se virar aí para ganhar o jogo. Times menores podiam ali tentar alguma coisa, fazer um gol fora de casa, segurar um pouco. Uma coisa que eu acho injusta hoje é aquela parada da Copa do Brasil. O melhor ranqueado no ranking lá, empatar o jogo, tá eliminado. Isso daí talvez eu ache injusto. Mas também eu sigo o meu mesmo pensamento. Porra, o time, porra, ó a folha salarial dos caras. Vai pegar os caras que é, sei lá, da 5ª divisão da Bahia. Pô, você tem que ganhar o jogo, tá ligado? Então, é isso. Concordo com você, também não acho justo. Isso do gol fora de casa eu não acho justo, porque, igual, foi um baita vexame do Palmeiras, por quê? Porque o Palmeiras tinha a obrigação de golear nessa partida, né? Então, beleza. Mas poderia resolver nos pênaltis isso. Eu acho que, enfim, não faz muito sentido esse do gol fora de casa, mas, enfim, pelo menos já tiraram isso. Acabou, outra coisa que eu também não acho justo que... Oi? Acabou a discussão, entendeu? Não tem mais... Exato. E você disse da Copa do Brasil, tem outra coisa que eu não acho legal, igual o Palmeiras jogou contra a Juazeirense e o Corinthians jogou contra a Portuguesa Carioca. E essas duas equipes ditas menores não podia jogar dentro do seu estádio porque não tinha capacidade. Só que jogou as duas fases anteriores em casa. Se pôde jogar antes, por que não pode jogar agora? É uma equipe grande, o Palmeiras, o Corinthians. Foda-se, o policiamento da região, do Rio de Janeiro, da Bahia, tem que controlar, ou reduz o público para evitar algum conflito, mas é a casa da equipe. Se a equipe ela tem condições de disputar a Copa do Brasil, ela tem que usar a sua casa para a disputa da competição. Mas a gente está fugindo um pouquinho do foco, mas eu penso mas acho legal falar isso, né? Porque o Estado e a CBF, no caso, tem condições de adaptar o que tiver que adaptar, entendeu? Porra, fazer uma puta reforma, aumentar a capacidade do estádio. Isso não é necessário. Até porque, cara, a gente vê que, por exemplo, o São Paulo esse ano, o ano passado, se eu não me engano, foi jogar, acho que em Alagoas, um estado do Nordeste, que o São Paulo não jogava há muito tempo. Porra, quantos São Paulinos tem ali que nunca tiveram oportunidade? A última vez que o São Paulo tinha jogado lá, sei lá, tinha sido há 10 anos atrás. Acho que foi isso mesmo, porque era da época do Lucas. Quantos São Paulinos passaram 10 anos sem conseguir ver um jogo do São Paulo, entendeu? E aí o São Paulo vai jogar na minha cidade, eu vou lá ver, vou assistir o jogo. Então os caras tirar essa oportunidade também do torcedor, além do time, né, que você falou, mas eu também acho desnecessário. Eu acho que
dava para fazer as adaptações necessárias aí e fazer o espetáculo acontecer aí onde quer que seja. Com certeza. Agora vai com a vice-campeã aí, Gustavo. Beleza, agora aqui no top 2, outra goleada que eu também me recordo, foi na Copa do Brasil de 2011. Coritiba venceu o Palmeiras por 6-0. Dá pra ver que o Palmeiras gosta do número 6, hein, Caio? Já foram 3-6. O Palmeiras gosta desse número. Pelas quartas de final da Copa do Brasil, o Palmeiras foi lá no Couto Pereira, né, jogar contra o Coritiba. E a equipe já tinha superado 3 fases da Copa do Brasil sem muitas dificuldades, né? O Palmeiras tinha eliminado o Comercial do Piauí, o Uberaba e o Santo André. Venceu todas as partidas. E aí o Palmeiras chegou na primeira partida sendo considerado um azarão, porque o Coxa estava vindo ali de 23 vitórias consecutivas. O Coxa, se eu não me engano, chegou a um número maior que esse até, né? O Coxa, acho que ele chegou a ser recordista, né? O time com mais vitórias, depois perdeu, o Real Madrid passou. É muito louco essa história, depois a gente pode puxar. Chegou a 24 vitórias consecutivas. Foi Isso. Esse jogo com o Palmeiras foi a 24ª, né? Que venceu. E aí depois foi derrotado. Ah, exato. E aí, né, o Coxa ainda levou esse recorde aí, time com mais vitórias consecutivas por muito tempo, e aí o Real Madrid, com um time incrível, acabou passando, né? Mas, porra, o Real Madrid penou pra pegar o Coxa, hein? Só o tempo dirá que time foi melhor, se foi aquele Exato. Coxa de 2012 ou esse Real Madrid aí que superou as vitórias, né? Enfim. Exatamente. E naquele momento, o Coritiba, né, como a gente tá falando aqui, era uma das sensações do futebol brasileiro. Mas aplicar um 6-0 na lomba do porco, daqui é foda. Ninguém imaginava, né, Caio? Aí o Coritiba ganhou. Olha o roteiro que o cara me entrega. Isso aqui eu não esperava. Na lomba do porco. Que ofensivo, Gustavo. Não, pessoal, pra quem não sabe, a gente tem uma espécie de roteirinho aqui, aí a gente anota os pontos chaves, né? Aí a gente vai falando aqui, mas a gente dá uma olhada aqui. Aí eu vi aqui na lomba do porco. Aí eu não aguentei, tive que falar, pô. Parabéns aí. O Coritiba ganhou o jogo com gols de Emerson, Davi, Léo Gago, o Geraldo e o Anderson Aquino. Mais de meio time marcou. Essa informação é legal de falar. Porque ninguém fez 2 gols, né? Então, mais de meio time marcou contra aquela equipe comandada pelo Felipão na época, né, Caio? E aí o Felipão provou, né? Já estavam avisando que o Felipão gostava de uma goleada, hein? É verdade. Bem pontuado isso aí, Gustavo. Se a CBF fosse um pouquinho mais criteriosa, né? Talvez o 7-1 não teria acontecido, né? Só falando, né, que o Palmeiras era um azarão, mas enfim, né? Ninguém esperava essa goleada, né? E aí o Palmeiras até chegou a vencer o jogo de volta, né? Ganhou por 2-0. Quem fez os gols foram o Marcos Assunção e o Emerson do Coritiba acabou marcando contra. Mas, né, 6-0 já era praticamente impossível de reverter. Eu lembro que na época tinha Palmeiras que falava, nem vai jogar a porra do jogo de volta, vai jogar pra quê, né? Dá WO aí, foda-se. Os caras, vai reverter. E acabou ficando marcada aí essa goleada na história do Palmeiras. E esse jogo contra o Coxa, né, tem uma história engraçada que o Marcos voltou de lesão para esse jogo no Couto Pereira, né? O Marcos, o maior ídolo da história do Palmeiras, aí toma 6-0 na volta, né? Aí ele fala na entrevista, né, saindo do campo, ele fala, pô, se os caras estavam sem vontade, eles podiam ter me avisado, né, que eu nem entrava pra uma roubada dessa. Agora vai querer correr lá no palestra para falar que é time de guerreiro. E correu mesmo, né? Correu, venceu por 2-0. Mas é aquilo, né? Será que o Palmeiras correu tanto para ganhar esse jogo? Ou o Curitiba veio para São Paulo só para dar um rolê na 25 de março, eu acho que Parque do Ibirapuera? Acho que foi a segunda opção. O Curitiba veio cumprir tabela, né? 2011, um ano que o Palmeiras ali também não foi bem nas suas competições e no ano seguinte acabou caindo de divisão novamente. Então, que período complicado para o Palmeiras, hein, Gustavo? O Palmeiras vinha de altos e baixos, né? Porque em 2012 o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil, mas foi rebaixado. Em 2013 o Palmeiras estava na Libertadores, mas foi goleado pelo Mirassol. E tava na Série B. Tava na Série B. Então, muito louco, assim. 2014 quase caiu. Quem salvou foi o Santos também. Sim, exato. É embaçado. Mas aí... Imperdoável o que o Santos fez naquele ano. Enfim, imperdoável. Mas eles pagaram, né? Acho que eles pagaram. Estão pagando ainda até hoje. Estão pagando. Tá, e o Palmeiras aí. E o Palmeiras, toda vez que pega o Santos, bate na cara do Santos, assim, ó, de mão aberta.
É para aprender mesmo, que se o Palmeiras caísse de novo, talvez não seria a potência que é hoje. Parabéns, Santos. Ó, vocês estão de Parabéns parabéns. aos envolvidos. Depois da minha revolta aí, como primeira colocação, hein? Primeira colocação que foi bem discutida entre eu e o Gustavo. Quase acabamos com a amizade para escolher o líder, porque foram muitas goleadas, né? Então, para escolher uma aqui foi complicado. E Palmeiras também, quantas goleadas, hein? Depois eu vou somar quantos gols o Palmeiras tomou nesse top 5 Dava pra fazer um vexames top aí. 10, hein? Ainda faltou coisa. Faltou, hein, torcida Palmeiras. Que veneno vocês passaram. Agora vocês estão colhendo os frutos aí. É dias de lutas e dias de glória, né? Como diria Chorão, né? Enfim, no ano de 2003, Gustavo, nas oitavas de final da Copa do Brasil, Palmeiras, né, que ia disputar a Série B naquele ano, já era um ano complicado, né? E o Palmeiras recebeu no seu antigo estádio, né, no Parque Antártica, a equipe do Vitória. Palmeiras estava disputando a segunda divisão, né? Como eu já disse, enquanto o Vitória disputava a primeira divisão. O Vitória vivia uma boa fase, tinha conquistado a Copa do Nordeste e o Campeonato Baiano, né, daquele ano. Porém, é igual o Curitiba, né? A gente falou, Curitiba vivia uma boa fase, mas mesmo assim, né? O Curitiba vinha de uma sequência gigantesca de vitórias no Campeonato Paranaense, que é um campeonato nivelado mais por baixo ali, com todo respeito. E o Vitória, a mesma coisa, né? As equipes viviam situações distintas, né? Porém, na partida das oitavas de final da Copa do Brasil daquele ano, ninguém imaginava o que aconteceria, né? Dentro do Parque Antártico, uma derrota humilhante que o Verdão sofreu, né? O Palmeiras foi humilhado diante dos seus torcedores e perdeu por 7-2. Isso mesmo, 7-2. Goleada histórica sofrida pelo Verdão, que ali praticamente matou a classificação do Vitória para a próxima fase da Copa do Brasil, para as quartas de final. O Vitória, naquele jogo, marcou com Marcelo Heleno, Zé Roberto, né, famoso Zé Cachaça, Dudu Cearense e 4 gols do Nadson. Nadson, eu acho que o Gustavo não vai lembrar, mas ele já jogou no Corinthians também, naquela época dos Galácticos, enfim. Mas também não fez nada por lá. E o Palmeiras, ele descontou com Thiago Gentil e Correa. Na partida de volta no Barradão, o Palmeiras até conseguiu vencer por 3-1. O Palmeiras marcou com Wagner Love em 2 oportunidades e marcou um gol com Anselmo. E o Vitória descontou, adivinha com quem? Nadson. Em 2 jogos. Ferinha. Já viu o Oi? Nadson Ferinha? Já viu o Nadson o Ferinha? Cantor Não. de Arrocha. Depois eu vou pesquisar. Eu vou limpar a casa depois da gravação, aí eu vou ouvir. Boa. É bom pra ouvir limpando a casa. Ah, então tá bom, perfeito. O Nadson, ele marcou 5 gols em 2 jogos, Gustavo. Eu acabei não pesquisando, mas eu acho que foi a equipe que mais sofreu nas mãos do Nadson. Nadson que não é o Madison, o foda, né? É Nadson com N mesmo. O Ferinha. E após o vexame, né, do rebaixamento de 2002, né? Foi esse vexame em 2003, logo após o rebaixamento, foi histórico, né? Um fato engraçado desse jogo, né? Teve um frango, o Gustavo já deve ter visto, ele era recém-nascido, criança de colo, mas Não, teve mas um frango. Tem coisas que todo, né, que o amante do futebol tem que conhecer, né? Pô. Teve um frango absurdo do Marcos, uma bola recuada ali para ele, ali fácil. Ele poderia até encaixar que quem tocou a bola foi o jogador do Vitória, mas ele até já falou em entrevista que ele tava puto, foi dar um bicão, só que a bola passou no meio das pernas do goleiro Marcão e acabou saindo o gol do Vitória. Então, tudo deu errado. O maior ídolo da história do Palmeiras, na minha opinião, por enquanto ainda é o Marcos, mas frangou feio. O Marcão, coitado, é o maior ídolo da história e estava em vários desses vexames também. O Marcão não merecia passar por foda. isso, hein, Gustavo? Olha que muito louco. Esse lance aí, ele é tão marcante daquela época, naquele tempo difícil do Palmeiras, que antes da gente produzir esse conteúdo aqui, eu achei que aquele lance era no Campeonato Brasileiro de 2002, que o Palmeiras foi rebaixado. Tipo, na minha cabeça, eu associava isso. Na minha cabeça, aquele lance culminou no rebaixamento do Palmeiras. E depois, agora, a gente, né, estudando aqui, eu vim descobrir que não. Foi no ano já que o Palmeiras já estava na Série B na Copa do Brasil. E o Marcos, recentemente, ele foi no Podpah e ele falou, porra, a bola não foi recuada, a bola sobrou, eu podia pegar com a mão, mas nunca tinha tomado 6 gols na minha vida. E aí eu fui chutar com todo o ódio do mundo, na hora que a bola chegou, ela bateu no morrinho, subiu, aí eu me fudi. E que desgraça, né? Puta que pariu. O cara não merecia passar por isso. O cara ganhou Libertadores, foi herói contra o Corinthians. Eu acho que é por isso que ele é tão ídolo do Palmeiras, né? Porque
cara não tava só nos momentos de glória, né? Quando o Palmeiras tava ali, com todo respeito, na merda, fudido, o cara tava lá, né? Então, eu acho que isso aí acaba criando uma idolatria também. Por isso que o Marcos é tão importante, tão significativo na história, não só do Palmeiras, viu, Gustavo? Pelo menos eu, como corintiano, eu simpatizo muito com o Marcos, gosto muito da pessoa do Marcos. Claro, todo respeito. Colocam o Everton, né, como... o pessoal gosta de comparar hoje em dia, né? O Everton e o Marcos e tal. Mas, óbvio, o Everton conseguiu mais conquistas em tamanho, assim, né? E isso é fato. Só que é o que você falou, né, Caio? O Marcos tava no veneno mesmo. O Marcos é um grande ídolo. O Marcos ganhou a Libertadores também pelo Palmeiras. Mas, né, falhou no Mundial, mas continuou ali. Caiu, continuou ali. Seguiu, quase caiu, continuou ali, né? Aí ganhou um título, tava lá também. Mas aí todo mundo só fala das glórias. Mas quase caiu de novo, ele continuou ali. Quase caiu, então... dá para ver que o cara ama o clube e ficou nos maus momentos. Eu acho que talvez deve ser mais valorizado do que aqueles jogadores que ficam aí nas conquistas. Claro, com todo respeito, são ídolos, mas acho que o cara que nesses perrengues continua abraçando o time é foda, não tem o que falar. Sem dúvida, inclusive é igual você falou, né? O Everton é um puta de um goleiro, né? Não é indiscutível, também tem convocações para a seleção. Mas com todo respeito ao Everton, pô, ó o time, né, que tem do lado dele ali jogando, né? Aí fica mais fácil, né? A bola chega, mas não chega igual chegava na época do Marcão, né? Então, eu acho que por todo esse conjunto da obra, o enfim, é difícil, né? É difícil essa comparação, saber quem é mais goleiro que o outro, mas enfim, em questão de idolatria, eu acho que o Marcos ainda é bem maior que o Everton. Eu acho que quando o Everton se aposentar, aí o pessoal vai colocar. É normal, isso é normal no futebol. Quando o cara se aposenta, o pessoal dá uma levada assim, no nível dele, né? É igual, é igual quando morre alguém, né? Também, que aí vira santo, né? A pessoa idolatra. Vira. Tem muita gente que acontece isso. E o Marcos, o Palmeiras foi rebaixado em 2002. E o Marcos disputando com Dida e Rogério Ceni, que estavam em altíssimo nível, foi goleiro titular da Copa do Mundo. Então, pô, tem que falar mais alguma coisa? O time dele foi rebaixado. Exato, e ele não. E teve uma proposta para o Arsenal, se eu não me engano, e ele não foi. Falou: não vou sair agora nesse momento que o time tá passando esse veneno, eu não acho certo. E ficou, né? Foi certo ou errada, e enfim, eu acho que no fim das contas foi certo, né? A idolatria que ele tem, ainda mais o Marcão, né? É muito legal isso, porque eu acho que é um dos poucos, assim, o Rogério Ceni é muito contestado, né, por outras torcidas. Agora o Marcos, eu acho que é um cara que, se ele tá andando no shopping, não é só palmeirense que vai parar ele. Acho que palmeirense, corintiano, santista, acho que todo mundo para e para com respeito, né, ali para trocar uma ideia, por admiração. Exatamente, pela pessoa que ele é, né? Não só profissional, mas pela forma como ele mostra se comportar nos lugares. Parece ser cara, muito gente boa, assim, carismático, né? Tem o carisma, né? Essa é a palavra. E vende cerveja, né? Um cara que vende cerveja também já conquista meu coração também, então ele ganha mais um ponto. Mas enfim, pô, bom top 5, hein? Puta que pariu, quanta goleada aí que o Palmeiras sofreu. O torcedor palmeirense que tá assistindo é o que eu disse no começo do vídeo, né? Assista esse vídeo aqui para valorizar o que vocês passaram, né? Para valorizar o que vocês têm hoje, aliás, né? Porque vocês passaram por muita merda nesses últimos anos. Mas enfim, curta o conteúdo, falar de novo, curta, se inscreva no canal, passa para os seus amigos. Se você torce para o Corinthians, para o Santos, para o São Paulo ou para outro time, passa para aquele amigo palmeirense também para dar uma zoada. Falou: esse vídeo aí, ó, tem 2 idiotas lá falando dos vexames do Palmeiras, não sei o quê. Enfim, dá essa moral pra gente aí. Pô, a gente tá fazendo conteúdo pra cacete. A gente tem 3 meses ou 4 meses de canal aí, já tá batendo os 40 vídeos. Pô, Gustavo tá até com olheira, coitado, de tanto editar vídeo. O dedo dele tá com calo de tanta edição que ele tem que fazer. Mas, rapaziada, é isso aí. Muito obrigado, Gustavo. Sempre um prazer, meu irmão. Tamo junto. Um prazer é todo meu. Tamo junto. Então é isso aí que o Caio falou, pessoal. Já se inscreve aí no canal, já compartilha pra rapaziada. Clica no sininho das notificações aí. Lá vai o Caio fazer a porra da piada velha, piada velha. Mas beleza, é bom que vocês vão se acostumando aqui com o nosso estilo. E é isso. Falou pra todo mundo. Até o próximo vídeo.